Vitória do Flamengo em 2-1 fora de casa contra o Vitória. Primeiro gol de Arrascaeta, Alá Romário, segundo tempo. BH decidiu como sempre decidiu no jogo. O Flamengo está começando agora o campeonato. Vamos ver o que os jornalistas falaram sobre essa vitória do Flamengo. Vamos embora pro vídeo aí. Flamengo com os caras que arrasaram e que estão direto desde 2019, sempre resolvendo a parada. Arrascaeta e Bruno Henrique, um gol para cada um. O do Bruno Henrique no finzinho, gol de número 101 dele pelo clube. Esses 100 gols com a camisa do Flamengo já vale por tudo que conquistei aqui no clube. O que vier agora é lucro. Eu fico feliz de cada vez mais estar deixando meu nome na história do clube. É ídolo que chama, né? E o gol do Arrascaeta transformou o uruguaio no segundo maior artilheiro estrangeiro do Flamengo, com 76 gols. Ele só perde pro argentino Doval, lembra dele? Fez 94. Esse aí ainda dá para chegar, hein? A gente tem que ir passo a passo, pensar jogo a jogo, como o Filipinho fala, descansar para a próxima final. Vitória e Flamengo no Barradão. É um jogo historicamente difícil. Chato jogar lá em Salvador. A torcida faz pressão, o estádio é um pouco acanhado. Feliz por voltar a jogar, ajudar meus companheiros. Um campo que sempre é difícil, como ano passado também a gente teve que brigar muito para ganhar o jogo. No ano passado, Carlinhos fez o gol da vitória por 2-1 no finzinho. Gol! E nos últimos 6 jogos lá, esse placar se repetiu em 5. Ontem o Flamengo pressionou desde o início. Com 4 minutos já teve chance boa do Gerson. Espalma o goleiro! Depois do Cebolinha, pra fora! O time passou o primeiro tempo empilhando chances. Flamengo aperta Juninho no travessão! Mas o gol não saiu. Só veio aos 16 da segunda etapa. Um lance bonito da Arrascaeta, que começou meio feio. Ele errou o passe, mas foi atrás do Janderson, recuperou a bola. O Janderson, ó, isolado, ele perdeu. Girou no meio de 2, vai escapulindo, invadiu a área, bateu de biquinho! Numa genialidade que poucos têm. Lembrou o Ronaldo na Copa de 2002, também o Romário em 94. Às vezes quando eu estou concentrando, fico vendo goleadores, mas eu já vi Romário fazer muitos goles também de biquinho. Mas já falamos, né? Pegar o Vitória no Barradão é difícil. Quando ganha, é apertado. A torcida faz diferença. E assim, o Wellington Rato empatou o jogo. Lá vem o chute com desvio! Gol! Deu uma sorte danada, né? Arriscou o chute, a bola desviou no Gerson e entrou. O Flamengo ia perdendo 2 pontos. Aí quem entrou fez a diferença. Passe do Michael pro Luiz Araújo e cruzamento pro Bruno Henrique. Gol aos 41 minutos. Bruno Henrique bota o Flamengo na frente outra vez do Barradão. Flamengo 2, Vitória 1. Falei que é difícil jogar no Barradão? Falei, né? É difícil mesmo, mas menos difícil pro Flamengo. O rei do 2-1 no Barradão. Descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui. Esse time aqui está muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Primeiro Carioca melhor posicionado, foi normal no ano passado, né? No Brasileirão, com 4 aí no critério à frente, Flamengo com 4 também, como bem trouxeram os Berilos, Vasco com 3 pontos, Vitória que ontem até deu tá lá na lanterninha. É isso? Melhores momentos na tela do jogo do Malvadão para vocês analisarem. Fernandão, gostasse do Malvadão ontem? É impossível a gente não gostar de um Flamengo como esse. Às vezes nem encantou tanto como a gente espera, mas é um Flamengo diferente com o Gerson e a Arrascaeta. A característica muda. A gente fala tanto aqui desse cara que transita entre os volantes, né, entre as linhas do time adversário, e o Arrascaeta faz isso como poucos no futebol brasileiro hoje. E com a ajuda do Gerson, que nem teve uma noite tão inspirada, tecnicamente, mas faz diferença, consegue dar uma sustentação diferente.
E aí a gente vê o Arrascaeta fazendo o que ele faz de melhor, servindo aos companheiros. Mas uma coisa que chamou a atenção, GV, vem chamando a atenção nesse Flamengo, é a agressividade quando não tem a bola. A gente acaba percebendo que o Flamengo sem a bola, os jogadores sem a bola acabam sendo mais importantes do que os que estão com ela. Um lance que acho que é um dos motivos pelos quais o Juninho foi contratado, não a finalização, é óbvio, mas a movimentação, esse ataque ao espaço, uma coisa que não é característica do Pedro, mas que o Juninho faz não com maestria, mas com muita constância e acaba uma hora acontecendo, dando oportunidade para os jogadores. Quando eu falei de jogar sem a bola, é bem isso, né? O Juninho dá a oportunidade do passador usá-lo com frequência, caso queira ou não. Só que essa agressividade sem a bola foi o que fez o Flamengo sair na frente. O Arrascaeta, que é um cara que nem é tão agressivo assim, mas estava marcando muito, buscando essa agressividade ofensiva, roubou a bola e depois que ele rouba a bola, a lucidez normal do Arrascaeta, quando ele carrega, tira dos dois adversários e de bico, né? Todo mundo botando ali é coisa de nas redes sociais. Não, a agressividade sem a bola, olha como ele rouba a bola, já vê? Só na bola e ele tira os dois adversários. E o drible, cara, que ele dá. E aí daí pra frente é só a lucidez do Arrascaeta que todo mundo está acostumado a ver. O Flamengo fez muito mais para vencer, muito mais posse de bola, foi um time que jogou mais. O Vitória até tentou uma reação em um lancezinho que o nosso tio Valdemar Lemos ia ficar chateado com o Gerson. E o engraçado é que um pouquinho antes, o Léo Pereira tomou uma bolada no rosto por não ter feito a mesma coisa. Ele se postou na frente da bola, enfim, tomou uma bolada. Quando você era zagueiro, você já levou bolada na cara? Já, várias vezes. Porque zagueiro que é zagueiro. Várias vezes. Medo, né? Até porque o tio Valdemar ia ficar chateado. É isso aí. Se eu não fizesse o que ele pedia nos treinamentos. Mas bom jogo pro Flamengo. Fez o que precisava para vencer e agora que vem o próximo. Dorileu, é outro time quando tem Gerson e Arrascaeta, ou só Gerson, outro Arrascaeta. Isso é um fato, né? Sem dúvida, GV. Nos últimos 2 jogos, o Flamengo não teve esse cara para jogar como armador. A gente falou sobre isso aqui na partida contra o Inter. Estava um jogo muito direto, um bloco com 4 atacantes, depois De La Cruz, Pulgar, num outro espaço de campo. Faltava essa ligação contra o Deportivo Táchira. Isso também fez falta. E agora com a Arrascaeta e com o Gerson, 2 jogadores de criação, realmente muda o jogo do Flamengo. O Felipe Luiz tem bem estruturado na cabeça dele que o Pulgar e o De La Cruz vai ser essa dupla de volante para a temporada. Ele, inclusive, na coletiva chegou a falar que para ele é uma das melhores duplas, não só do Brasil, como do mundo. Então ele não vai mexer no De La Cruz como armador ali. Muita gente pensa nisso. Talvez colocar o De La Cruz como armador. O Felipe Luiz não pensa nisso. Então essa vaga tem que ser ocupada pelo Arrascaeta. E se o Arrascaeta não estiver disponível, aí vai ter que buscar outra solução. Mas o Flamengo com ele em campo, com o Gerson em campo, é outro. E o Flamengo soube dosar esses jogadores, né? Na partida na Venezuela, não levou o Gerson, não levou o Arrascaeta. Teve dificuldade um pouco para vencer, mas conseguiu jogar melhor e voltou com resultado. Ontem segurou o Bruno Henrique no banco de reservas. O Felipe Luiz falou sobre isso. O Bruno Henrique estava muito cansado porque jogou a estreia do Brasileirão contra o Inter, foi para a Venezuela, viagens e mais viagem em cima de viagem. Ontem ele segurou o Bruno Henrique, mesmo assim, quando ele entrou no final, no pouco tempo que ele teve, como sempre, decidiu a partida. Então o Felipe Luiz, na minha opinião, tem feito uma boa gestão de minutos ali do elenco, segurando os jogadores quando dá para segurar realmente. Foi muito importante o Flamengo ter vencido esse jogo, porque tinha deixado 2 pontos para trás em casa, contra o Inter em casa. Então se empata ontem contra o Vitória, poderia ficar com 2 pontos, já atrás de um grupo ali que está saltando na frente. Então foi muito importante. Eu acho que o Flamengo perdeu mais gols do que deveria, podia ter complicado a partida. No primeiro tempo criou muito, poderia ter ido para o intervalo com 2-0 no placar. E aí no segundo tempo teve um momento que o jogo até deu a entender que seria um empate. Aí o Flamengo conseguiu fazer esse segundo gol, mas de forma geral foi como o Fernandão disse, não foi brilhante, mas foi superior, foi melhor que o Vitória e mereceu vencer. E a circunstância do jogo define muito como vai ser o desenrolar do jogo. O que eu estou querendo dizer? Quando ganha, fica tudo, todo mundo costuma esquecer. Mas a gente não vai deixar de falar aqui da falta de... Quando você fala essa palavra competência, parece um pouco agressivo. De eficiência. Como diria nosso querido Sampaoli, contundência. Não cito Sampaoli aqui não. Não vai dar soco na nossa cara também aqui, eu não tô podendo não, que tá caro botar dentro de novo. Aí não. É porque eu tenho o Fernandão pra me defender aqui. Não pode perder os gols, perdeu. Mas não pode. Tanto no início do jogo, depois do Juninho, porque o chute do Juninho, e eu vou falar um negócio que esses caras que fazem curso da CBF de treinador aí, são chatos. Gesto técnico. Parecia, não tô chamando o cara de peladeiro, eu não acho, discordo do nosso Vidal, que hoje vai estar atacado 7h30 da noite na nossa live lá no Mundo GV. O gesto técnico, Fernando, foi muito torto, a bola saiu quase... Porra, o negócio... O corpo não estava posicionado de forma adequada para finalizar... Pode estar emocionado. De perna direita. Às vezes é a ansiedade. O ideal,
cara, na hora ele tem que tomar uma decisão muito rápida. Quem sou eu para falar se ele foi certo ou errado? Mas normalmente é finalizar com a perna esquerda, mas ele é destro. Ele tentou se posicionar, mas não conseguiu colocar o corpo de forma adequada para poder finalizar com a perna direita. É porque, Nando, a gente costuma pegar os últimos 5 jogos e falar assim, putz, grilo, se tivesse feito um golzinho contra o Corinthians... Mas não, são esses 2 pontinhos, com esses gols perdidos, que fazem a mesma falta do jogo da penúltima rodada. Por exemplo, aquele ano do Botafogo. Perdeu uns jogos ali que, lá no final, teve um jogo que o Botafogo deu mole também. Não foi, entendeu? Então, assim, claro. 2 pontos são 2 pontos sempre. Já que você citou, vamos ver Filipinho, como disse Arrascaeta na entrevista pós-jogo, falando sobre Arrascaeta e Bruno Henrique. Uma lesão mínima, que deu condição de estar hoje disputando esse jogo tão importante. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar, porque quando o jogador ele vai para a maca, ele descondiciona. Então, tem que cuidar com os minutos, tem que agora cuidar com as sequências, mas, claro que essa versão do Arrascaeta é muito importante para a gente, porque ele é muito determinante na área, ele é muito diferente. E o Bruno Henrique, eu vou falar para vocês do Bruno Henrique, eu disse sempre, é um cara que também voltou de lesão, jogou o primeiro jogo já de titular contra o Inter, jogou de titular depois de uma viagem, uma odisseia, e hoje estava exausto, né? Realmente ele não estava nas condições de começar o jogo, me informou isso, como outros atletas também não estavam, só que a diferença é essa, são jogadores que quando entram dão o máximo, o melhor para o Flamengo e acabam decidindo um jogo que estava difícil. Conclua, Fernandão! GV, só uma menção honrosa ao Michael e ao Luiz Araújo, que não vinham tendo uma boa sequência, não conseguiram fazer um bom jogo, mas quando eles se aproximaram, o gol do Flamengo, o segundo gol, sai de uma aproximação entre Michael e Luiz Araújo, que não vinham fazendo bons jogos quando o Flamengo tinha essa linha de 4 atacantes. É óbvio que todos eles se beneficiam desse meia, né, para jogar junto, os jogadores que atacam o espaço, mas quando se aproximaram, criaram dificuldade. Foi um belo passe entre as pernas do adversário que o Michael colocou, e o cruzamento do Luiz Araújo é aquele entre zagueiro e goleiro que dificulta. Cara, metade do gol, né, irmão? É isso aí. Foi um golaço. E o Bruno Henrique só escorou pro gol. É porque a gente aqui costuma cobrar de jogadores, né? A gente sabendo do que eles podem fazer, mas também quando as coisas acontecem, a gente tem que falar dos caras sim, já vê. Pessoal, deixa nos comentários o que você achou dessa vitória do Flamengo. O campeonato está começando agora, 2-1 fora de casa, importante é 3 pontos, pô. BH decidindo como sempre. Deixa a cidade onde você está falando aqui. Isso aqui é Flamengo, até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.